palavra comigo lá no livro de Neemias. Nós vamos aprender nesta noite com esse grande líder, né, que é Neemias. Eu vejo assim uma grande lição para nós, para todos os líderes, para todos aqueles que estão à frente de uma obra. Nós vamos tirar uma grande lição, né, desse texto, né, da história de Neemias. Então, você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo lá no livro de Neemias, no capítulo 6. É o endereço que o Espírito Santo tem para mim e para você nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Amados, Deus está neste lugar. Você crê que Deus tem uma palavra para nós? Amém. Então, lá, Neemias capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1. Né? A epígrafe do texto está escrito assim: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Está escrito assim: sucedeu mais que ouvindo Sambalat, Tobias, Gesem e o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalat e Gesem enviaram a dizer: vem, congregue-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu deixar e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalat, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, Senhor, está, papai, o teu povo. Aqui está, Senhor, a tua noiva. Pai Santo, nós estamos sedentes, Senhor. Nós estamos, papai, na posição, Deus. Nós estamos, Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, na posição para ouvir a tua voz. Ó Deus, nós estamos, Senhor Jesus, na posição para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós estamos na posição para que o Senhor venha nos mostrar o caminho, as decisões corretas a tomarmos, Senhor. Ó Deus, nessa estrada da vida, Senhor. Vem, Pai, nesta noite, nos envolva, Senhor, com o teu Espírito Santo. Senhor, desde já eu te peço, vai quebrando todo impedimento, vai quebrando, Pai, todas as amarras, Senhor, todo laço, Pai, do inimigo, tudo aquilo que vem para nos distrair, papai, tudo aquilo que vem, papai, ó Deus, para tentar roubar a nossa atenção, todo espírito de decepção, confusão, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, papai amado, ó Pai Santo, que o Senhor venha usar o vaso é pequeno, Senhor, e é de barro, ó Deus, mas o Senhor tem, papai, aquilo que nós precisamos nesta noite. Eu me coloco à disposição para que o Senhor me use conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. É que eu te peço desde já e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode tomar os seus assentos, você que pode e quer, continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos decorrer esse texto e nós vamos aprender com esse grande líder Neemias. Eu já quero aproveitar aqui, mandar um abraço, né, para nossa irmã Larissa, que não pôde estar aqui, né, a futura pastora Larissa. Quero dizer para você, querida, não tire a mão do muro. Pode levantar Sambalat, Tobias, Gesem, pode levantar quem for. Aquele que é fiel, é verdadeiro, que não é homem, também não é filho do homem para mentir.
fez uma promessa, e todo aquilo que se levantar para conspirar contra você, amada de Deus, vai cair por terra, porque Deus é na sua vida. Um beijo, tá? Que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ministra aqui nesta noite, possa ir de encontro contigo. Amém? Glória a Deus. Queridos, como eu disse, Neemias, um líder nato, um homem de Deus. Nós vamos ver aqui que, para que a gente venhamos entender esse texto, nós precisamos, dar um pulinho lá no contexto. Nós vamos entender que a Babilônia, ela vem crescendo em grande potência. Ela invade Jerusalém. Nós conhecemos a história, que ela vai fazer 3 invasões. Uma delas, ela vai levar ali jovens bem dotados, jovem de uma linhagem real, e vai levar esse povo escravizado de uma maneira assim que nós não entendemos. Nós conhecemos também lá na história de Juízes que todas as vezes, quando o povo de Deus virava o rosto para o nosso Deus e queria fazer as coisas do seu jeito, da sua vontade, da sua maneira, Deus permitia que levantasse o opressor, para poder trazer aquele povo de volta. Mas ao mesmo tempo que Deus levanta o opressor, quando o povo se volta para Deus, Deus levanta, aquele que vai libertar o povo de Deus. E aqui nós vamos ver que esse cativeiro da Babilônia se deu por 70 anos, e esses judeus, eles eram escravos naquele lugar. E a profecia aqui, que Deus usou o profeta Jeremias, porque se tem uma coisa, antes de Deus fazer algo na vida daquele a quem Ele ama, Ele avisa primeiro. Se nós dermos ouvido e se dobrar na presença de Deus e arrepender dos nossos mal, Deus, querido, Ele quebra decreto contra a nossa vida. Mas o povo não queria saber de Deus. Então Deus vai mandar Jeremias, o profeta chorão, ele vai ali levar uma mensagem, Deus vai usar ele. Se o povo não se consertasse, aquele povo seria levado para Babilônia, o famoso cativeiro babilônico, que nós, o povo de Deus, conhecemos muito bem. E aí nós vamos ver que dentro desse contexto, durante esses 70 anos, esse povo foi escravizado. Mas tempo depois, veio se cumprir a profecia de um grande profeta, o profeta Isaías, que também nós conhecemos muito bem, que vai estar lá em Isaías 45. Deus vai levantar um libertador, Deus vai levantar ali Ciro, ele vai invadir, aquele lugar aonde, todos os reinos tinham medo da Babilônia, por causa da potência da Babilônia. Mas quando Deus levanta alguém, quando Deus escolhe alguém para fazer algo grandioso, não importa quem seja, não importa, Deus vai levantar então Ciro, Deus vai usar o profeta Isaías, para que Deus levante Ciro para libertar o povo desse cativeiro, aonde está escrito assim, olha, para quebrar todas as portas de bronze, e os ferrolhos de ferro. Deus pega pessoas que não têm potencial, Deus pega alguém que ninguém dá nada, para poder libertar pessoas que estão cativas. Deus então vai levantar este homem, Ciro ali, que fazia parte, que era rei ali da Pérsia. Deus é maravilhoso, amado. Deus escolhe pessoas que às vezes não é nem do nosso meio, não é nem da nossa etnia,
não faz parte do nosso povo. Mas quando Deus quer usar, Ele levanta até o próprio inimigo das nossas almas para trabalhar em favor de nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Então o império da Pérsia levanta e destrói a fortaleza da Babilônia. Porque diante de Deus, diante de um decreto do Pai, diante de um decreto do Deus Todo-Poderoso, inferno nenhum prevalece de pé. Cativeiro nenhum escraviza mais ninguém. Quando Deus dá ordem, o diabo pode vir por um caminho, mas por 7 ele tem que voltar. Viu? Aí o que vai acontecer? É neste contexto que Deus vai levantar um homem simples. Quando Ciro, então, ele vai atacar, né, ele vai ali tomar posse da Babilônia, ele vai levar esse povo judeu, né, uma parte com ele. E o que vai acontecer? E é nesse contexto que nós vamos ver Neemias se destacar. Neemias, então, ele é levado para o palácio para ser copeiro do rei. Artaxerxes, eu vou estar quase falando em língua. Quando eu vou falar esse nome, parece que eu vou falar em línguas estranhas, né? O rei Artaxerxes, né? Eu tenho dificuldade de falar, mas você entendeu. Então, daqui a pouco eu vou estar falando em línguas estranhas aqui. E Neemias, amado, ele vai servir esse rei. E ele é muito querido ali dentro. E ele está vindo, né, ele fazia parte, né, está vindo com o povo que está saindo da escravidão da Babilônia. Só que Deus vai colocar esse homem num lugar notável. Sabe por quê? Porque Deus tem projeto com ele. Neemias, querido, ele podia muito bem ficar quietinho lá, porque ele estava numa posição muito boa. Porque copeiro do rei, você pensa que é que nem hoje, né? Que é um barman, que é um garçom, só vai servir? Não, não. O papel de um copeiro naquela época era maior do que um general de guerra. A vida do rei estava sobre a mão de Neemias. Estava na dependência de Neemias. Ele provava todos os alimentos, todas as bebidas, antes do rei participar. Então, querido, o que Deus faz quando Ele levanta, quando alguém está escravo, quando Deus tira um servo dele da escravidão, porque às vezes tem pessoa que Deus tem plano e ela não entendeu ainda que Deus tem uma chamada na vida dele. Neemias, é interessante aqui na história, ele estava muito bem. Ele não precisava nem se importar com aquela situação. Só que detalhe, ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estavam caídos. Ainda estavam caídos. Ele podia muito bem não fazer nada, amados. E como que ele ficou sabendo? Porque ele perguntou como estava, né, os irmãos dele, como estava Jerusalém. E às vezes, querido, nós passamos pelos nossos irmãos. É mais fácil a gente olhar e ver a pessoa com o bico, né, com o semblante caído, com um rosto ali parecendo que está destruído, do que chegar para ele e perguntar o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque numa dessa você vai se comprometer com a situação dela. E você, né, sendo servo de Deus, no mínimo você tem obrigação por orar pela vida dela. Neemias aqui vai nos ensinar uma lição muito grande. Ele só ficou sabendo da situação de Jerusalém porque ele perguntou. Nós precisamos criar o hábito de perguntar se os nossos irmãos estão bem, como eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa, antes de levantar algum julgamento contra a vida dele. Aliás, nós nem devemos julgar ninguém, porque nem Deus julgou ainda. E aí, ele fica muito triste.
Nós precisamos nos entristecer com as desgraças das outras pessoas e não se alegrar com a derrota dos outros. Nós precisamos, querido, olhar para as pessoas que estão caídas e ajudá-las a se levantar. E não botar o pé ainda, ver que está no chão e ainda fazer assim, ó, para colocar ela mais ainda dentro do buraco. Não. Independente de quem seja, Jesus nos ensina, se derem, né, se cuspirem na sua face, dá outra para ela. É essa lição que Jesus nos deixa. Então Neemias aqui, o que ele vai fazer? Ele vai se entristecer. E é tão interessante, querido, ele não vai virar a costa e falar, esse problema não é meu, eu estou muito bem. Eu estou muito bem no palácio, meu bolso está cheio, não falta nada, eu tenho posição, eu tenho um cargo bom, eu sou um líder, eu estou à frente, né? Eu sou assim alguém confiável, eu sou notável, eu não vou parar para saber não da vida de ninguém, eu não estou nem aí, eu estando bem. Esse homem nos ensina o poder da liderança de um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder não olha pela a vida dele, ele se importa com aqueles que estão caídos, com aqueles que precisam de uma mão estendida. Ele então fica tão triste que ele vai sentar e ele vai orar, amados, e vai jejuar. Porque tem coisa que se não tiver oração e jejum, não acontece na vida do cristão. Não acontece. Não tem como ter uma vida santa, viver uma vida de cristão sem jejum e oração. Ele só não entristeceu, porque é fácil eu entristecer por algo de alguém. Isso, beleza. O duro é eu pegar a causa dele e lutar pela causa daquele irmão. Neemias vai fazer isso. Ele vai fazer isso, e não só isso. Ele vai se mover, ele vai se levantar, ele vai se posicionar. E nós conhecemos a história. Ele vai então, ele pega a permissão do rei. E sabe o que é interessante, querido? Porque Deus, quando coloca você numa posição, você não vai precisar, olha, eu sou teu copeiro. Sabe, você não vai precisar ficar, olha, faça aí, você não vai precisar pedir para fazer nada. Deus já vai direcionar o que ele tem que fazer a teu respeito. Porque o rei não só vai liberar ele para ir, mas vai levantar ele como um governador, para quando ele chegar em Jerusalém, não ser barrado por ninguém dele fazer a obra que ele tem que fazer. Deus está falando aqui nesta noite, querido. Deus vai tirar você de lugar, viu? Se precisar te elevar, mas não vai ser para a sua glória, não. Deus vai te levantar, né, em determinados lugares, para que o nome do Senhor, para que vidas sejam alcançadas, para que a sua mão, aleluia, oh, aleluia, construa naquele lugar uma palavra de vida, uma palavra de conforto, uma palavra que levante alguém que está caído, igreja. Ele tem passe livre então, pelo rei Artaxerxes, é isso, né? Entendeu? Ele tem passe livre, ele vai. Só que, como em tudo na vida do servo de Deus, tem impedimento. O segredo está em perseverar. Neemias, então, o que ele vai fazer? Vai chamar os irmãos dele. Antes dele começar uma obra, o povo de Jerusalém, né, os judeus, eles já tinham tentado reconstruir o muro. Só que eles estavam tão desanimados, meus irmãos. E um verdadeiro líder, primeiramente, ele recebe o avivamento sobre a vida dele, para depois passar para a igreja. Um pastor, ele precisa receber um avivamento na vida dele, para que esse avivamento possa transferir para a igreja. Então não adianta a igreja ser avivada e o pastor ser um morto em cima do púlpito. Eu louvo a Deus por essa igreja,
Porque os seus pastores, amados, é uma bênção. Esse homem é avivado. Não tem como, você entra caído aqui, mas você sai, né? Você sai aqui com um semblante, como se diz, alegre. Você entra triste, mas você sai daqui feliz. Porque não tem como. Deus levantou, né, esse pastor com uma visão de liderança, com uma visão de amor pelas almas. Sem demagogia nenhuma, porque eu não preciso disso, viu, pastor? Porque se eu tivesse que puxar a orelha, eu puxava também, porque Deus não me chamou para falar mentira. Eu tenho um compromisso com a verdade. Quem não quiser ouvir a verdade, nem chame eu para pregar. Porque eu tenho um compromisso com Deus, primeiramente. E aí, queridos, esse homem, ele vai saber de toda a situação. Ele vai ali conversar com o povo. Ele vai chegar animando. Olha, vamos, ele vai ali, o povo vai, ele vai dar uma, você vai pegar ali, desde lá do Neemias 1, né, desde o capítulo 1, né, que ele vai sair para ver, primeiro ele vai sondar a área. Um verdadeiro líder faz isso. Ele vai olhar onde precisa, o que está precisando. Ele não vai abrir a boca antes de saber aonde que está o foco do problema. Esse homem, Neemias, nos ensina diante de Deus o que é ser um verdadeiro líder. Ele anima o povo, porque o povo estava desanimado. Imagina ficar 70 anos cativo, debaixo de ordem do inimigo opressor. Imagine, eles até tentaram, mas eles não conseguiram. Mas quando há um avivamento, um verdadeiro avivamento, amado, não tem muro que fique caído. Quando há pessoas que, embora não tenha muitas condições, mas tem condição de colocar pelo menos um tijolinho para ajudar a levantar esse muro. Talvez você não tenha força de ganhar toda a sua família para Jesus. Talvez você não tenha força de conquistar os seus amigos, né, os seus companheiros de trabalho. Mas você tem um tijolinho. E esse tijolinho, amado, é uma palavra. Jesus te ama. Não precisa muito, não. Esse tijolinho é a sua atitude. Você é crente, então haja como uma. Você é cristã? Haja como uma. Tenha atitude de mulher e de homem de Deus. E aí ele vai edificar o muro. Ele vai. Só que, quando Deus levanta alguém para fazer a verdadeira obra, quando Deus levanta alguém para ser ponte na vida de alguém, para levantar muros que estão caídos, porque muros aqui significa confiança. Muros aqui, querido, significa o quê? Segurança. Muro significa, como que eu vou poder, né? Você está morando num lugar e a sua casa não tem muro. Você vai sentir medo. Você vai estar vulnerável aos ataques, às afrontas do inimigo. Então, quando Deus, né, coloca você em posição para levantar muros, para levar segurança, para levar paz na vida de outras pessoas, saiba de uma coisa, Deus te honra. E Deus vai honrar esse homem, Deus vai usar esse homem grandemente. Aí vai levantar um Tobias, um Sanbalates, né? Um Sanbalate e um Tobias na vida. E eu tenho certeza que cada um que aqui está, que tem tentado edificar o muro da sua casa. Talvez aqui o muro é a sua família, é o seu trabalho, é seu casamento. Eu não sei qual é, mas Deus sabe.
Mas tem Sambalate tentando tirar você da posição. Tem Sambalate dizendo, desce daí, né? Porque se tem uma coisa que o inimigo da nossa alma faz, ele não vai parecer como o diabão para você. O diabo nunca vai parecer como o diabo para a nossa vida. Ele vai parecer bonito, atrativo, atencioso. Porque nós vamos ver aqui que Sambalate, ele vai mandar ali, né? Que é para ele vir, né? Venha participar com a gente. Vamos lá, olha, onde nós lemos que fala assim, olha. Você que está com a Bíblia aberta aí, né? Ó, Sambalate e Gésem enviaram a dizer, vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias no vale de On. Porém, tentaram fazer-me mal. Ele vai aparecer assim com um convitinho doce. Que até assim, vai tentar nos convencer, nossa, como ela está diferente, ela quer que eu participe, né? Ele quer que eu participe com ele, olha que coisa doce. Sabe, uma mentira assim, parecendo quase verdade, que acaba convencendo a gente, sabe, aquela coisinha doce. Venha, né, para o vale de On. Só que Neemias não era tonto, não. Lembra que eu falei que Neemias era um homem de oração e de jejum? E quando você ora e jejua, Deus te dá discernimento de saber quem é e quem não é na sua vida. Viu? O crente que ora, o crente que jejua, não fica enganado, não. Pode levantar Tobias, pode levantar Sambalate, não vai enganar, não. A proposta ali, venha junto com nós. Parece uma coisa bonita, uma coisa de união. Mas vamos tomar, né, cuidado com essas falsas alianças. Que muitas das vezes são pessoas que às vezes convivem com a gente. Aliança mentirosa. Mas o coração dessa pessoa, as palavras estão doces, mas o coração dessa pessoa está doce, está amarga. Cheia de ferida, querendo ver a nossa destruição, querendo tirar o nosso foco, querendo tirar a nossa mão do muro. Não, amado, vigia, como esse líder, grande líder, Neemias fez. Ele não disse que não podia descer porque ele estava fazendo uma grande obra. Eu não sei como você veio aqui hoje. Eu não sei, mas Deus manda te falar que a obra é grande. E se a obra é grande, a dedicação precisa ser maior, correto? E tendo dedicação maior, você não pode ter distração. Tobias e Sambalate vai tentar conspirar contra a sua vida a todo tempo. Mas o segredo está não tirar a mão do muro. É não descer do muro, igreja. Aleluia. Continua essa obra, porque Jesus é com você. Aleluia. Deus fiel. O diabo pode espernear. O diabo pode ficar até inquieto. Sabe por quê? Sambalate e Tobias, eles estavam ali em Jerusalém. Eles tiveram a oportunidade de fazer algo. Ele viu o povo ali todo caído. Ele viu que a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos. Eles, enquanto estava tudo bem favorável para ele, não quero nem saber, para mim está dando certo. O resto que se exploda, pode estar caído, pode estar destruído. A minha vida andando, o resto que, não é assim? Vocês já ouviram essa expressão? Né? É muito comum isso. Se a minha vida está andando, eu estou nem aí com a vida dos outros. Mas líder como Neemias não faz isso. Líder como Neemias chora pela vida do seu irmão. Líder como Neemias jejua e ora pela vida do seu irmão. E põe até a vida muitas vezes em risco, como Neemias queriam acabar com a vida dele. Havia uma conspiração muito grande intentando contra a vida dele.
Mas quem está debaixo de oração e jejum, não tem como inimigo nenhum. Inferno não prevalece, não prevalece, não prevalece. Eles tinham a oportunidade de fazer algo por aquele povo. Mas quando chega um disposto a fazer a obra de Deus, pode ter certeza, vai levantar crítica. O lugar está caído, está destruído. Mas enquanto ele está sendo beneficiado, beleza. Não está faltando nada? Está tudo em ordem, né, pastor? Está tudo em ordem, não está faltando nada, beleza. Não importa com o que está caído. Eles tiveram a oportunidade dele. Mas quando chegou alguém que se destacou, se posicionou como um verdadeiro líder, para reconstruir os muros, para fechar as brechas daquele povo, né, que estavam desanimados por tudo que eles tinham passado, aí Tobias e Sanbalate se incomodaram. Quando você não está fazendo nada, amado, enquanto você estiver caída, se lamentando pelo que você perdeu, pelo que você não consegue, viu? Os Tobias vai ficar numa boa. Vai ficar numa boa. Vai até ficar ali do seu lado, vai até ali, mas é assim mesmo, viu? Mas quando Deus levantar alguém cheia do poder de Deus, alguém, um verdadeiro líder, cheio da graça, cheio do amor, cheio de verdade, com vontade de trabalhar, com vontade de ver os seus irmãos crescendo, com vontade de ver os seus irmãos alicerçados no Senhor, você pode ter certeza, você não presta, vão começar a falar mal de você, vão começar a tirar coisa lá do passado que Jesus já te perdoou, vão começar a arrancar e jogar na sua cara. Quem é você? Aí você fala, eu sou servo do Deus Altíssimo e estou fazendo uma grande obra e eu não desço enquanto eu não terminar a obra deste mundo. Aleluia. Aleluia. Não se importe com o que falem de você. O importante é que falem. É sinal que você está incomodando. É sinal que de algum jeito você está tendo uma importância para aquela pessoa. Tá bom? O que você não pode é tirar a mão do seu propósito. Se Deus te levantou para construir, para edificar, faça. Porque Deus está com você. Deus nunca vai aprovar algo que venha destruir a vida daqueles que de fato, que realmente têm uma vida com Deus. Deus, Ele só vai, amado, vai abençoar. E às vezes, pessoas que têm muito mais até do que você, estou falando financeiramente, viu? Mais que Deus, que você não, porque uma pessoa que tem mais Deus do que você, ela vai entender que você precisa mais de Deus. Mas uma pessoa financeiramente melhor do que você, uma pessoa com mais oportunidades humanamente falando, mas ela vai implicar com você, sabe por quê? Porque você tem um brilho. Você tem um brilho que é especial, viu? O brilho que você tem incomoda o inferno. O brilho que você tem, querido, você pode entrar na escuridão que for, você vai trazer luz para aquele lugar, porque a luz que está em você é aquele que mostra o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho que é reto, que é verdadeiro. É por isso que incomodam com você. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer, não importa o que estão falando de você, continua nessa obra, continua crendo, porque aquele que é fiel, aquele que te prometeu, aquele que é verdadeiro, aquele que tem compromisso com a verdade, Ele está com você, e Ele é a maioria na sua vida. Aleluia, aleluia. Eu não sei como você está,
Não sei, mas o Deus que nós servimos te conhece. Te conhece e vai te honrar. Deus te levantou para edificar muros, para fechar brecha. Eu não sei qual área da sua vida não está agradando a Deus nesta noite. Eu não sei. E eu nem quero saber, porque mesmo eu sabendo, eu não vou poder fazer nada. Mas aquele que muitas das vezes permite um confronto, não é para ficar do mesmo jeito. Porque eu acho interessante que tem pessoas que apontam erro dos outros, mas não tem a solução de resolver. Agora não, o Deus que nós servimos, Ele confronta. Mas quando Ele confronta, não é para te envergonhar. É para mostrar para você que você tem um verdadeiro valor. Que você tem uma potência diante dEle, que você tem um potencial muito grande. E que Ele vai te usar.